então, por gentileza, vamos abrir a Bíblia no livro de Atos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Versículo 40 a seguir, Atos 2, versículo 42 a seguir. Chame de livro ou chame de carta, né? Já que Lucas endereçou isso a Teófilo, relatando os feitos que Deus continuou fazendo no meio do seu povo, né? E hoje, meus irmãos, eu queria conversar com vocês. Eu acho que não é tanto uma pregação, mas é mais um compartilhar, é uma meditação, é uma súplica. E nós precisamos, meus irmãos, voltar ao primeiro amor, né? Eu creio que o grande clamor de Deus, ou a grande acusação de Deus contra nós hoje, 2019, século 21, Brasil, América Latina, né, todas essas questões, aqui Santa Catarina, Tubarão, a realidade que nós estamos, o clamor de Deus para nós. Obrigado, Deus abençoe. O clamor de Deus para nós é que nós devemos voltar ao primeiro amor. Porém, meus irmãos, no nosso coração, que é enganoso mais do que todas as coisas, perverso, nós olhamos muitas das vezes características, tentando buscar nelas o primeiro amor. Mas nós precisamos voltar, meus irmãos, ao princípio das coisas. E aí na sua Bíblia, você que abriu para acompanhar a leitura, Atos capítulo 2, fala da igreja que nós chamamos de igreja primitiva, que é a igreja primeira, os primeiros passos da igreja que Jesus Cristo formou na terra, formada de toda a tribo, língua, nação, não mais delimitada a uma questão sanguínea de um povo, mas todos os povos. E essa igreja aqui é a igreja que nós devemos aprender. Por isso eu queria dar a você nessa noite, em nome de Jesus, aí você aprendemos com a igreja primitiva. Amém? Você está disposto? Você está com o coração aberto? Diz assim a palavra de Deus, Atos 2, versículo 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia amor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados por intermédio dos apóstolos. Todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo pão de casa em casa, com alegria e simplicidade ou singeleza de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. O Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Vamos fazer uma oração comigo? Em nome de Jesus. Deus nosso Pai, eis aqui, Senhor, a Tua palavra. Eu sei, Deus, que eu preciso aprender com a igreja formada através do sangue de Cristo Jesus nos primeiros anos, 50 dias após a ascensão, a morte de Jesus Cristo. Eu quero, Senhor, em nome de Cristo Jesus, poder viver a experiência da igreja primeira, a igreja que estava em contato direto com Cristo Jesus. E nessa noite, ó Deus, que nós possamos sair daqui convictos que tudo isso aqui não aconteceu simplesmente para eles naquela época, naquele ano, naquele tempo, mas é uma promessa para todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Por isso nessa noite nós queremos ser confrontados pela Tua palavra, nós queremos ser despertados pela Tua verdade, nós queremos ser incomodados com a realidade da eternidade que nos encontra hoje, aqui e agora. Por isso, Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações, quer barreiras no nosso coração, na nossa mente, que seja desfeito, ó Deus, armadilhas, falsos pensamentos, que a Tua clareza nos encontre nessa noite. É o que eu te peço, na glória do nome de Cristo Jesus. Amém. Então é sempre, querido, em nome de Jesus, para você ficar confortável,
para que nós possamos discorrer aquilo que Deus colocou no nosso coração. Meu irmão, a igreja dos primeiros dias, dos primeiros anos, nós estamos aqui e o capítulo 2 é o capítulo da festa do Pentecostes. E o Pentecostes era uma festa, era uma data que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então eles aguardaram uma promessa que Jesus havia feito. Olha só, vocês vão e aguardem até que sejam revestidos do alto, aleluia. E aquilo que foi profetizado pelos profetas no Antigo Testamento, aquilo que foi prometido pelo próprio Jesus Cristo ali, encarnado, em carne e osso, diante dos apóstolos e dos discípulos, se cumpriu totalmente na vida desses crentes, aleluia. O que acontece com a vida de um crente cheio do Espírito Santo? O que acontece com a vida de uma igreja cheia do Espírito Santo? O que acontece com uma igreja que é formada não na vontade humana, não no desejo de um pastor, não no desejo de um administrador, não no desejo egoísta de alguém, mas uma igreja formada na promessa e no sangue de Cristo Jesus? É uma igreja que segue princípios. É por isso que eu convido você para a gente nessa noite olhar os princípios dessa igreja que tornaram ela uma igreja poderosa e vitoriosa. Uma igreja, meus irmãos, que não tinha do que se envergonhar. Aleluia. Por que uma igreja poderosa, Rodrigo? Porque uma igreja que não tinha do que se envergonhar. Se você voltar alguns versículos, você vai ver que depois da pregação de Pedro, meus irmãos, olha só, que coisa gloriosa. O papel da igreja é anunciar, meu irmão. O papel da igreja é proclamar. E quando Pedro se levanta no meio da multidão, porque há uma confusão de línguas, a cada um ouve falar das maravilhas de Deus, seu próprio idioma, e ninguém está entendendo o que está acontecendo. Porque um ouve falar a sua língua, mas não entende a língua do outro. Aí Pedro se levanta, cheio do Espírito Santo de Deus, para trazer clareza para aqueles que estavam ouvindo. Nós vivemos um tempo muito semelhante, meus irmãos, de muitas línguas faladas por aí. Eu falo e não vou cansar de falar, porque é a nossa realidade. Igreja, meus irmãos, num raio de 4 km aqui, é o que mais tem. E muitas das vezes cada uma fala uma língua. Uma é focada mais numa faixa etária, outra é focada num tipo de liturgia, outra é focada num tipo de ação e assim por diante. Mas independente da língua que se fala, a igreja, ela tem que anunciar as verdades de Deus. Que verdade é essa? Pedro fala: arrependam-se. Aleluia. Arrependam-se e cada um de vós seja batizado para perdão, para remissão dos seus pecados. A igreja, ela anuncia, meus irmãos, que o homem é pecador e ele precisa de um Salvador. E quando é anunciada essa verdade do Evangelho, nós vemos que há uma acumulação ou uma agregação de quase 3.000 pessoas. Numa reunião passada nós fizemos com os irmãos aqui, nós ficamos impressionados com o número da membresia de 98 exatamente membros listados. Que a nossa frequência de cultos varia de 40, 50, já teve 60 pessoas, mas nós tínhamos ali 98 nomes, 98 pessoas que um dia tomaram uma decisão de ser batizados e acreditaram, assim como acreditaram na pregação de Pedro. Mas, meus queridos, muitos não permaneceram. Essa igreja aqui, meu irmão, era para não caber mais ninguém aqui dentro. Que era para ser contínuo, era para ser progressivo, era para ser cumulativo. Mas por que não foi, Rodrigo? É culpa de fulano, culpa de ciclano? Não, meu irmão. É porque nós precisamos voltar aos princípios estabelecidos na palavra de Deus. Que princípios? Vamos lá? Abre sua Bíblia, me acompanhe se você puder e quiser. Versículo 42. Qual que era o segredo da igreja primitiva que nós devemos imitar, meu irmão? Imitar, como Paulo ensinou, que nós devemos imitar as boas coisas. Eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Uma igreja, meus irmãos, ela só é vitoriosa, só é poderosa se ela persevera no ensino, na doutrina. E ensino e doutrina, meus irmãos, fala de conhecimento, entendimento. Por isso que não adianta a gente querer fazer da igreja, aqui na nossa igreja, nossa congregação, aqui nosso ajuntamento, a nossa comunidade, querer fazer simplesmente uma aglomeração de pessoas. Aglomerar gente, meus irmãos, não leva ninguém para o céu.
Se fosse assim, toda balada, toda rave, toda festa por aí fora, todo cantor famoso, ele levaria mais gente para o céu do que a igreja. Mas o que leva as pessoas para o céu é o conhecimento, o entendimento, a vivência do ensino deixado por Jesus Cristo. Quando a gente fala aqui de doutrina dos apóstolos, meus irmãos, é que eles receberam de Jesus, estavam passando para o povo, para a população, aquilo que Jesus tinha ensinado a cada um deles. A nossa igreja precisa ser uma igreja pautada na doutrina e no ensino bíblico. Amém? Você concorda comigo? É um desafio de Deus para a sua vida. Essa igreja aqui tem que ser uma igreja que ensina os princípios eternos deixados por Deus, revelados na sua palavra. Aleluia. E é somente ensinar, Rodrigo? Não. Quem ensinar por ensinar, meu irmão, falar por falar, a gente pode fazer faculdade, mas isso aqui não está falando de simplesmente algo no intelecto. É algo que vem ao encontro da sua mente e na simbologia bíblica ela desce para o coração, que é o centro das emoções, volições, pulsões, ou seja, o centro das suas vontades. Quando você conhece Deus, você conhece o ensino de Deus, você obrigatoriamente tem que ser transformado nas suas vontades. Porque senão, meus queridos, nós ficaremos repetindo aquilo que Jesus falou contra tantos anos do seu ministério. Ele via os fariseus, ele via os escribas e dizia: hipócritas. João Batista poderia olhar para nós e dizer: raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugir do juízo eterno? A gente não está aqui, meu irmão, para fugir do inferno. A gente não está aqui simplesmente para que esteja o nosso ego massageado, ajustado, para sair daqui levinho. Não, a gente está aqui para ser transformado pelo poder de Deus, para ser nova criatura, para ter novos pensamentos, novas vontades, novos planos, novos sonhos. Por isso que o ensino, a doutrina, ela é compartilhada na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia. A nossa igreja precisa ter ensino, palavra. A nossa igreja precisa ter comunhão. Aleluia. E eu sei que isso é um desafio, porque nós vivemos num tempo, meus queridos, em que há barreiras entre nós que nos impedem de viver em comunhão. Uma das coisas que a gente mais vê nas igrejas hoje, e aqui eu posso estar falando daqui de nós, ou posso estar simplesmente falando de um geral, de características que a gente consegue analisar, mas você olha para dentro para você agora, em nome de Cristo Jesus, olhe para dentro de você e veja se entre nós não existe uma apatia. O que é isso, Rodrigo? Apatia. Eu, como estudante de letras, eu gosto dessas coisas. Então, apatia, é um prefixo de negação. Então é não patia. E o que é patia? Isso vem lá de uma origem de patos, que é de emoção. Apatia é ser sem emoção. Apatia é não demonstrar sentimento. E muitas das vezes nós, dentro das nossas igrejas, encontramos isso, meus irmãos. O que é? Uma apatia, porque nós nos reunimos aqui, mas nos reunimos simplesmente como consumidores. Por isso que a igreja primitiva era poderosa em Deus. Por isso que os sinais acompanhavam. Por isso que não tinha demônio que parava em pé diante dos apóstolos e dos discípulos. Por isso que a doença, ela ia ser mandada embora assim. Por isso que a vida era transformada. Por isso que aquele que roubava não roubava mais, mas agora trabalhava para restituir, para abençoar. Por isso que aquele que mentia não mentia mais, porque ele tinha o seu sentimento transformado. Ele não era um mero consumidor. Querido, em nome de Cristo Jesus, nós podemos fazer aqui um monte de plano, um monte de projeto, um monte de aglomeração de gente aqui, mas se não houver patos, se não tiver sentimento, se não tiver emoção entre nós, de nada valerá. Comunhão, meus queridos, é poder sentir o que o outro sente. Você já chorou por alguém? Eu estou falando quando você bate o pé na esquina ali, na quina de um móvel, que você diz um glória a Deus, né? Porque crente fala glória a Deus quando bate o dedo mindinho na quina de um móvel. Você já chorou?
Uma vez fui visitar um amigo meu que estava acamado, de uma experiência. Eu fui lá para tentar levar uma palavra, que a gente se sente orgulhoso, né? A gente é ignorante demais. Mas quando eu vi ele naquela situação, eu fiquei mudo. Eu só sabia tentar controlar o choro. Tanto que eu fiquei por ali, eu aproveitei que ele estava meio sonolento por causa dos remédios. Eu fui para fora do quarto para chorar copiosamente, amargamente, por ver a situação em que ele estava vivendo. Mas muitas das vezes a gente pode ter esses picos de emoção, mas viver uma vida cristã, entrar aqui, sair, sentar do lado do irmão, né? Até mesmo abraçar o irmão, mas ser um abraço frio, um abraço gelado, sem emoção, sem sentimento. Porque Deus nos reuniu aqui, meus queridos, é para sermos irmãos. Aleluia. Eu sei que as nossas famílias estão quebradas, as nossas famílias estão destroçadas, eu sei disso. Que dentro da família, irmão não é mais um irmão. Nem mesmo o pai e mãe ficam capazes de aqui é a família de Deus, onde o irmão é amigo. E o verdadeiro amigo é aquele que entrega a vida em favor do outro. Amém? A palavra de Jesus é pura. O verdadeiro amigo é aquele que é capaz de entregar a sua vida pelo outro. Você já pensou se você é capaz de entregar a sua vida pelo seu irmão? Aí a gente quer cura, a gente quer milagre, a gente quer poder de Deus, mas mesmo vida cristã nós vivemos. Mas em nome de Jesus, hoje é noite de arrependimento, é noite de restauração para todos nós, que Deus quer fazer essas coisas nas nossas vidas. Deus quer nos transformar mais em consumidores, mas em abençoadores. Aleluia. Nós achamos, olha só, meus queridos, como nós somos pecadores. Nós achamos que ser abençoado é ter muita coisa. Para Abraão, por que ele era abençoado? Não por aquilo que ele conquistou, que isso é detalhe, meu irmão. Mas é porque através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Você é abençoado, querido, não pela sua circunstância, mas porque através da sua vida Deus vai realizar milagres extraordinários. Através de você Deus vai tocar vidas e mudar, aleluia. E um dia, se você crer nisso até o fim, se persistir, você vai chegar lá no céu e você vai dizer, valeu a pena, aleluia. É isso, meu querido. Não mais consumidores, mas provedores, aleluia. O que mais que a gente vê aqui dentro da comunhão e nós não vemos mais entre nós hoje? Dentro da apatia tem a impessoalidade. Nós passamos meses às vezes e nós não conhecemos a realidade um dos outros. E a coisa pior, por isso que a Bíblia nos fala que a coisa que Deus abomina, a coisa que Deus assim mais Deus odeia mesmo, meus irmãos. Ele olha assim e a ira dele vem sobre isso. É sobre o irmão que dissemina contenda entre os outros irmãos. Que a igreja aqui, meu irmão, principalmente nesse nosso mundo adoecido mentalmente. É porque nós temos ainda preconceito de fazer terapia e no psicólogo, mas se todos tivessem essa cultura de, olha, eu até ia voltar para a faculdade de psicologia, porque ia faltar psicólogo para atender. Porque nosso mundo é um mundo doente. Você conversa com a pessoa e elas ficam conversando sobre que remédio elas vão tomar para dormir à noite. É comum. Ah, não, mas esse aqui não é Rivotril, isso aqui é o genérico do Rivotril, isso aqui é uma conversa, é um papo, é uma fuga da realidade. E muitas das vezes isso acontece entre nós. Porque se você pensa isso, e muitas vezes pode ser verdade, mas Deus quer transformar isso. Você pensa assim, pô, se eu falar para o irmão, vai se espalhar para Tubarão inteiro. Não é isso que a gente pensa? A gente parece que não tem um lugar de apoio. Porque muitas das vezes em casa é que o bicho está pegando. É lá que a coisa acontece. É lá que Satanás trabalha, meu irmão. É lá que a coisa se levanta. É quando você fica desempregado, é quando quebra alguma coisa, é quando vem a doença, é quando vem a briga, vem o desentendimento, vem o ciúme. É aquela coisa toda que você vive, você sabe o que é. Aí você não tem escapatória. E muitas das vezes nem mesmo aqui na igreja. Impessoalidade. O que é isso? É cada um querendo viver a sua própria vida. É o evangelho segundo Caim. E quando Deus chega para Caim e pergunta,
Aí, onde está o teu irmão Abel? Você que lê a Bíblia, lembra? O que está lá em Gênesis? Deus, por acaso eu sou o guardião do meu irmão? Por acaso eu sou o babá dele? Aqui é o corpo de Cristo, meus queridos. Se um membro está doente, o corpo todo está doente. Ou você fica assim, não, é minha perna esquerda, deixa sangrar. Quem faz isso aqui? Ninguém, porque se fizesse não ia estar aqui hoje, ia estar morto. E muitas das vezes a nossa igreja é igreja morta, porque nós não nos preocupamos com membros. Meus queridos, se o dedo mindinho do seu pé, eu estou focado no dedo mindinho hoje, né? Mas se o dedo mindinho do seu pé sangrar, gangrenar, ele vai poder gerar, meus irmãos, morte. Porque isso cai na corrente sanguínea e acabou o corpo inteiro. Mas nós somos o corpo de Cristo Jesus. Quando o irmão se alegra, eu me alegro junto. Ele ganha mais do que eu, glória a Deus. O carro é melhor do que o meu, aleluia. Ele tem casa aqui, tem casa na praia, tem um sítio, amém, glória a Deus. Que às vezes é mais difícil a gente se alegrar com o que se alegra do que chorar com o que chora, né? Né, irmão? Às vezes é mais fácil chorar. Por isso que existiam as carpideiras antigamente, porque chorar é muito fácil. Sentir a dor é fácil, mas sentir a alegria às vezes é mais difícil. Mas em nome de Jesus, Deus nos chamou para chorar com os que choram, mas se alegrar com os que se alegram. E aí quebramos essa impessoalidade, e agora somos capazes de olhar o próximo. Meus irmãos, tanto tempo, tanta parábola que Jesus gastou para falar da relação com o próximo, e nós desprezamos isso. Nós achamos que o próximo é aquele que a gente vê no espelho. Não, meu querido, o próximo é aquele que está do seu lado. E agora? Senhor, quem é meu próximo? Esse aí. É minha esposa. Então, é o meu marido. Que é nas relações mais próximas que as pessoas são mais feridas, não é verdade? Você já entendeu isso? Já conseguiu entender? Que quanto mais íntimo nós somos das pessoas, mais fácil é sermos feridos ou ferimos elas. Mas a palavra de Deus vem para nos trazer um bálsamo, meus irmãos, em nome de Cristo Jesus, para vivermos em comunhão, partindo o pão, ou seja, dividindo aquilo que nós temos, em oração. Aleluia. O horário voa, é uma pena isso, mas eu quero pegar os pontos mais importantes. Talvez eu continue em outra oportunidade. Mas olha só, 43 da sua Bíblia: em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Já comentei sobre isso. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Olha só o que eles faziam. 45: vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseveravam de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa. Eu quero focar nisso aqui, e eu vou gastar uns 10 minutos e vamos encerrar. É a palavra de Deus aqui para nós hoje, mas nós perdemos isso aqui. Nós somos muito templocêntricos, na verdade. A gente foca muito no templo, na estrutura. Tanto que igreja maior, mais bonita, é a igreja que agrega mais gente, é que atrai. Igreja com aquela banda, assim, tem todo um palco, tem toda a coisa preparada, jogo de luz e tal, atrai, porque a gente é templocêntrico. A gente olha o templo e olha, se o templo é bonito, Deus vem com mais facilidade ali. Mas a nova aliança, meus irmãos, firmada em Cristo Jesus, não é mais. Vocês lembram que eu preguei aqui nas outras quartas-feiras, amém? Quem lembra? Ai, Jesus. Lembra do tabernáculo? Amém. Lembra do templo, Davi? Amém. Tudo isso eu vou falando, meus irmãos, que é ensino básico para nós, que senão a gente não entende a Bíblia. Tem que entender a cronologia. Lembra que eu falei que a Bíblia é narrativa? Não é texto isolado. Narrativa é começo, meio e fim. Então quando eu olho para cá e eu vejo assim que eles estavam firmes, perseveravam todos os dias no templo e partindo pão de casa em casa. Aleluia. Porque, meus irmãos, uma das grandes razões do nosso fracasso é achar que Deus está só aqui, é achar que a gente tem que ser crente aqui. Aí você vem para o culto, aí você veste a sua roupa de culto,
Você bota a sua cara de culto, você bota o seu jeito de culto, você bota o seu linguajar de culto, não é verdade? Lá fora você fala muito palavrão, mas aqui você, varão, aleluia. No templo sim, na congregação sim, mas de casa em casa. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, meu irmão? Aqui é um ajuntamento, aqui é projeto de Deus, é na igreja que os dons são habilidades. Eu chegava para mais de 2.000 pessoas, numa época em que ninguém apelava pela pregação, mas, meus queridos, nós precisamos viver a vida cristã no nosso dia a dia. Doutrina, ensino, comunhão, oração, aleluia. Isso mistura tudo, dá poder de Deus para curar, para libertar, é o que a gente leu ali. Não pode dar menos espaço por tempo para o que é no nosso caso. Não. Tem que extrapolar a parede. O que a gente lê aqui, começando pela sua casa, é levar a verdade do Evangelho de Jesus Cristo em todos os lugares por onde você andar. Aleluia. De casa, nós precisamos voltar para as casas. Eu não sou tão velho assim, mas eu lembro lá em Florianópolis, molequinho lá, 8, 10 anos talvez. Eu lembro que os irmãos iam lá em casa, o pai e a mãe tinham recém se convertido. Os irmãos iam lá tomar um café, para conversar, para orar, para incentivar. Mas por que não foi no culto ontem? Aleluia. Que pergunta abençoada, né, mamãe? Alguém sentir falta de você. Aleluia. Alguém que rompeu a impessoalidade, rompeu a apatia, rompeu o egoísmo e é capaz de no culto não vir para buscar só para si, mas se preocupar se o outro está aqui para receber também mesmo. Mas nós estamos presos, trancafiados nos nossos mundos, meus irmãos, nos nossos aquários. A gente sai e cada um faz o seu. A gente tem dois cultos reais, nós temos quarta e sábado, mas você nós temos quinta, sexta, domingo. Você tem muito mais dias para exercitar a sua vida. Você está 1 hora, 1h30. E aí que está o nosso desafio, meus queridos. Nós queremos muito poder de Deus dentro do templo. Nós queremos pouca vivência cristã dentro das casas. Você entende isso? Amém? Você está me acompanhando aqui? Eles repartiram com alegria e simplicidade de coração. Aleluia. O que eles faziam mais, Rodrigo? Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Qual que é o segredo para essa igreja crescer? Mas não crescer para ter número, meu irmão. Não, isso é besteira. Mas crescer para a gente alcançar mais gente, para a gente abençoar mais gente, para mais gente sair das drogas, para mais homem violento, sem vergonha, ser transformado e virar gente de caráter, para mais mulher sem responsabilidade, virar mulher digna. Você está entendendo o que eu estou falando? Para mais criança perdida, você não tem pai, não tem mãe, não, vai ser transformada e virar uma pessoa de valor. Porque esse é o nosso chamado, meus queridos, porque nós somos reino de reis e sacerdotes. Você lembra disso na sua Bíblia? Eu anotei aqui para eu não falar só de cabeça e falar alguma coisa errada, mas nós devemos entender isso aqui de repartir de casa em casa. Não é só para obreiro, não é só para líder, não é só para pastor, isso aqui é para cada crente. Olha aqui, meus irmãos, o que a gente está vendo no texto aqui? Todos perseveravam de comum acordo todos os dias no templo e partiam de casa em casa. Eram seus apóstolos? Era ou não? Não, eram aqueles 3.000 e muito mais. Aleluia. Pensa, meus queridos, nós temos uma cidade aqui de 100.000 habitantes, Tubarão, mais ou menos 100.000. Já pensou se é que nós, de casa em casa, aleluia, em cada lugar que Deus nos levar, nós fôssemos dessa maneira compartilhando, partindo o pão, partindo da palavra de Deus, partindo daquilo que Deus nos deu, compartilhando com as pessoas, muitas vidas seriam acrescentadas ao reino de Deus. Por isso que a gente vê o versículo 47. Quando eu comecei a dirigir igreja, eu foquei muito nisso aqui. Eu disse, meu Deus, o que Pedro fazia? O
que João, Tiago, o que eles estavam fazendo? Que o Espírito Santo acrescentava a cada dia, meu irmão, não era cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Aleluia! Você já pensou, vivemos essa experiência aqui? A cada momento que essas portas forem abertas, as pessoas entrarem aqui e serem salvas. Mas para chegarmos no 47, versículo 47, nós vamos ver o versículo 2, 3, 44, 45, 46, a sua palavra. Que a palavra de Deus ela não volta vazia, querido. Ela sempre sai com o destino certo. E ela cumpre o propósito pelo qual ela foi lançada. Aleluia. Deus quer mudar as nossas vidas, meus irmãos. Eu sinto isso hoje. Hoje mesmo meu coração assim, de novo, apertado. E aí eu estava falando com Deus ali. Tantas bênçãos. Que por mim mesmo eu não teria nem 10%. Na minha arrogância, eu acho que eu mereço mais, mas na minha sinceridade, eu sei que eu jamais alcançaria, mas Deus me deu. Mas e agora? O que fazer? Correr atrás de mais? Querer trocar? Querer aprimorar? Ou será que eu tenho que voltar o meu coração para o reino de Deus e buscar o reino de Deus e a sua justiça e crer que todas as demais coisas serão acrescentadas? A palavra de Deus me responde e responde para você também nessa noite. Porque, meus queridos, cada crente, 1 Pedro 2,5, vós mesmos, como pedras que vivem, pedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Para quê? Para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2,9, vós porém sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas a sua maravilhosa luz. Aleluia. Você é rei, querido. Você é sacerdote do Deus Altíssimo. Como as pessoas procuravam um sacerdote no Antigo Testamento e oferecer sacrifícios para ali ouvir uma palavra de Deus, elas devem procurar a sua vida, você, para serem alcançados essa poderosa palavra que te tirou do império das trevas e transportou para o reino de Jesus Cristo. Aleluia. Nós devemos viver isso, meus irmãos. Nós devemos viver isso. Apocalipse também fala, Apocalipse 1, 5, 6, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Vamos mais além? Apocalipse 5, 9, 10, digno é de tomar o livro, de abrir os selos, porque foste morto, falando aqui de Jesus Cristo, foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que saem de toda tribo, língua, povo, nação, e para o nosso Deus os constituíste o que, meu irmão? Reino e sacerdócio. Reino e sacerdote. Você tem uma missão de Deus para cumprir na sua vida. Você é reino, você é sacerdócio real. Aleluia. Você é chamado de Deus. Deus tem um dom específico para você. Você sabia disso? Deus tem uma convocação, uma vocação específica para você, que eu não posso fazer, quem está do teu lado não pode. É para você. Por isso que naquele dia, como diz aquele hino, posso eu de mãos vazias com o Senhor me encontrar. Quantas almas poderia ao Senhor apresentar? Vamos orar, queridos, vamos ficar de pé.
Eu não gosto de brincar de ser crente, irmão. Porque eu não sei quanto tempo eu vou viver. Então eu posso nem chegar no 30. E amém por isso, se Deus quiser. Então por isso a gente não tem tempo de brincar. A gente não tem tempo de se distrair. Nós precisamos abraçar o dia que se chama hoje. E hoje Deus nos reuniu aqui para nos confrontar. Quero convidar você, meu querido, a participar dessa experiência de ser igreja conforme Jesus Cristo estabeleceu para sermos. Firmados na palavra de Deus, firmados na doutrina de Deus, não doutrina humana, que doutrina humana nem existe. Doutrina humana é costume. Doutrina de Deus, ensino de Deus, palavra de Deus, em comunhão. Aleluia. Quero poder chorar com você e você comigo. Quero poder sorrir com você e você comigo. Quero poder nós juntos, meus irmãos, como Efésios 4 nos ensina, nessa perfeita ligação, aperfeiçoando-nos uns aos outros em amor, para que cresçamos até atingirmos a estatura de varão perfeito. Aleluia. Até chegarmos na medida da estatura de Jesus Cristo. Aleluia. A sua semelhança, com o fruto do Espírito Santo nos nossos corações, cheio de bondade, cheio de amor, cheio de paciência, cheio de longanimidade, aleluia, cheio de alegria, não alegria nas drogas, meu irmão, misericórdia, não alegria no sexo, como está uma banalidade, que é uma traição para cá, traição para lá, é jovem que não quer compromisso, aquela coisa que você vive e você conhece, às vezes está dentro da sua casa. Mas Deus quer dar um basta nisso. Deus, nesses últimos tempos, procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não apenas aqui dentro, aqui é fácil, que você vai no embalo. Mas Deus quer que você seja sua testemunha aonde você for. Vamos orar? Irmão Emerson, faz um fundo nesse violão abençoado para nós, quando a gente ora. Porque eu vou orar por nós, mas eu quero convidar você a orar por aquilo que o Espírito Santo tocou no seu coração. Deus está aqui, querido. O Espírito Santo está aqui. E se porventura é alguma coisa que a sua mente não consegue entender, fale em línguas, porque é do seu espírito por espírito. Aleluia. E Ele vai te aperfeiçoar, Ele vai te moldar, Ele vai transformar a sua vida, Ele vai te dar sonhos, não mais sonhos terrenos limitados, mas sonhos conforme a vontade, o projeto de Deus. O decanto, Ramanto, e a Sandarabá. Espírito Santo de Deus, sopra sobre nós. Sopra sobre nós, Senhor, nessa noite, aqui nessa igreja, no bairro Ponte Castelo. A igreja, nossa sala que a gente aluga, não, a igreja aqui somos nós reunidos. Então sopra sobre nós, desperta no Senhor. Tem um monte de crente aqui dentro, de anos de caminhada, faz a gente lembrar daquele tempo que o Senhor era tudo para nós. Naquele tempo que a presença do Senhor era suficiente. Naquele tempo que a ansiedade não dominava o nosso coração. Naquele tempo em que a gente olhava para amanhã, mas um olhar de esperança, porque nós sabemos que o Senhor já está lá no amanhã. Ó Deus, nessa noite enche o nosso coração de esperança, enche o nosso coração de paz. Arranca a ansiedade do teu povo, ó Deus. Nos mostra que o Senhor está no controle. Nos mostra que as coisas dessa terra, elas são tão passageiras. O carro passa, a casa passa, o corpo passa, tudo passa. Mas aquilo que a gente deposita na eternidade, isso é para sempre. Eu quero receber das tuas mãos o galardão que está reservado para mim, Senhor. Oh
Eu quero poder viver a minha vida na tua presença e poder um dia ouvir a tua voz dizendo: vinde, bendito do meu Pai. Mas eu não quero só para mim, Deus. Eu quero para cada um dos meus irmãos aqui nessa noite. Desperta os corações, desperta as vidas, para entender que aquilo que nós depositamos na eternidade, ladrão não rouba, a traça não come, a ferrugem não corrompe, mas está lá intocável, em nome de Cristo Jesus. Desperta uma igreja, Deus, avivada aqui neste lugar. Usa-nos, Senhor, para alcançar não apenas no templo, mas de casa em casa, de família em família. Arranca, Deus, todo espírito de divisão, todo tipo, ó Deus, de disse-me disse, de mal me disse, bem me disse. Deus, coloca simplesmente a verdade e sinceridade entre nós. Que haja aqui confiança, não confiança numa família humana, mas na família daqueles que foram lavados, remidos no sangue de Jesus Cristo. Que em nome de Jesus sejamos, ó Deus, inflamados pela tua verdade. E eu creio que os teus sinais seguirão a nós. Eu creio que haverá libertação entre nós. Eu creio que haverá cura entre nós. Eu creio que haverá, Deus, sim, esse transbordar da tua presença. E a cada dia o Senhor mesmo, não eu, porque eu não salvo ninguém, mas o Senhor mesmo acrescentará a cada oportunidade todos aqueles que serão salvos. Que essas portas estejam abertas, ó Deus, não apenas fisicamente, mas de uma maneira transcendental. Que os nossos corações estejam abertos para receber. Por mais impuro que sejam os nossos olhos, por mais sujo que sejam os nossos olhos, porque o sangue de Jesus é suficiente para limpar de todo pecado. Coloque isso no coração de cada crente, de cada irmão, de cada irmã, de cada criança, de cada jovem, de cada idoso. Coloca, Deus, esse amor transbordante em nossos corações, para que possamos levar a tua mensagem até os confins da terra, em nome de Cristo Jesus. Amém.